Simbora para Portugal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os erros que você não pode cometer. Não faça isso no seu projeto Portugal, tá bem? Então nós vamos abordar de maneira detalhada os 5 erros mais graves na hora de realizar o seu projeto Portugal. Você que tá aí não vai cometer esses erros, porque a gente vai falar sobre eles aqui e vai te orientar da maneira correta. Então fica comigo até o final e simbora para Portugal. Pronto, pessoal, isso mesmo. Nós vamos falar hoje daquilo que você não deve fazer. Não faça isso no seu projeto Portugal. São 5 erros graves que, infelizmente, muita gente, por falta de conhecimento e orientação, acaba por cometer e comprometer totalmente o seu projeto Portugal. Mas isso não vai acontecer com você, que vai ficar conosco até o final. E é claro que eu já vou te pedir aqui para você, por favor, se inscrever no canal se não é inscrito, para você deixar seu like, para você ativar o sininho, para receber sempre em primeira mão os conteúdos quentinhos que a gente coloca por aqui. E claro, comentar aqui se ficou alguma dúvida, se tem algum tema especial que você quer que a gente grave para você, porque aqui a gente descomplica para você que está no Projeto Portugal. E não esquece de mandar também esse conteúdo para alguém que está no Projeto Portugal, que você não quer que cometa erros. Talvez essa pessoa até venha junto com você, tá bem? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre os 5 erros mais graves no Projeto Portugal. Primeiro erro de todos é escolher a cidade considerando apenas o valor do arrendamento. Gente, essa é uma das maiores furadas que você pode comprometer, que você pode cometer no seu projeto Portugal. Por quê? Imagina, você está ali preocupado com o valor do arrendamento e é uma questão que eu sempre coloco para os nossos clientes de relocation da família Simbora. Eu não posso olhar para vocês e enxergar apenas um valor de orçamento. Por quê? Porque se nós escolhermos a cidade baseados apenas no valor do arrendamento, a gente não vai considerar já as necessidades da sua família. Por exemplo, imagina você que está vindo para Portugal com visto de procura de trabalho e a gente escolhe a cidade para morar baseada no valor do arrendamento. Então a gente vai considerar ali interiores, arredores, aldeias, pequenas vilas que ficam afastados de absolutamente tudo e das oportunidades de emprego. Aí você vai conseguir um arrendamento mais acessível e, em compensação, você não vai conseguir a vaga de emprego, que é tão importante para transformar o seu visto de procura de trabalho em autorização de residência. E aí? Você jogou o seu projeto Portugal por água abaixo, então não cometa esse erro. É claro que se você precisar ficar perto dos maiores centros, você vai pagar um arrendamento mais alto. Mas você precisa pagar o preço de ter acesso às oportunidades. E eu não estou falando aqui para você ficar nas grandes cidades ou nos grandes centros. Eu estou dizendo para você buscar cidades nos arredores desses grandes centros, naquela região metropolitana, que te permita aplicar para vagas na sua área de atuação. Então, não faça a busca da cidade pensando apenas no arrendamento. Faça uma busca vendo a oferta para a sua área de atuação, para a sua profissão, para a profissão que você vai trabalhar aqui em Portugal, tá bem? Então, esse é um dos erros mais graves na hora de você executar o seu projeto Portugal. Erro número 2, não pesquisar a média salarial da sua profissão aqui em Portugal. Tem muita gente que ganha um salário que é superior no Brasil pela sua bagagem profissional, pelos anos de carreira, pelos anos de empresa que você tem na sua cidade aí no Brasil. E aí você vem para Portugal calculando que você vai ganhar o mesmo que você ganha no Brasil. E a gente sabe que não é assim que funciona. Júlia, então se eu vou ganhar menos, por que eu vou mudar para Portugal? Eu não estou dizendo que você vai ganhar menos, atenção. Eu estou dizendo que você vai ter um salário diferente do que você recebe no Brasil. Pode ser que seja menos se você fizer a simples conversão. Digamos que, por exemplo, você trabalha na indústria no Brasil e você é um engenheiro de produção, alguma coisa do tipo, e aí você tem um salário, um exemplo de 10 mil reais no Brasil. Quando você chegar em Portugal, você pode, na mesma profissão, receber um salário ali à volta dos 1.200, 1.300 euros. Júlia, isso quer dizer que a minha profissão acabou, que eu não vou ter mais o mesmo poder de compra que eu tinha no Brasil. Primeiro, você precisa avaliar se você realmente tinha o poder de compra no Brasil com o seu salário, se você for comparar com os valores de arrendamento ou de aluguéis, de custo de vida, de plano de saúde, de escola particular, de combustível, enfim, todos os custos que você tinha no Brasil. E o que o teu salário aqui em Portugal de 1.200, 1.300 euros vai te proporcionar em termos de poder de compra. E a gente já ensinou aqui em outros vídeos, mas eu repito para vocês, a forma correta de você calcular o poder de compra não é pela simples conversão, e sim você vendo quanto de impacto aquele produto ou serviço tem
no salário mínimo em Portugal. Por exemplo, o iPhone. Se você comprar um iPhone no Brasil, quantos meses de salário mínimo você precisa ter para conseguir comprar um iPhone no Brasil? E aqui em Portugal, com 1,4, 1,5% de um salário mínimo, por exemplo, você já consegue comprar um salário mínimo, você consegue comprar um iPhone aqui em Portugal. Então, calculem bastante qual a média salarial para a profissão que você vai exercer aqui em Portugal. Que aí você consegue fazer um orçamento, calcular o seu custo de vida de maneira muito mais responsável para quando você chegar aqui em Portugal, chegar com o pé no chão, chegar com uma reserva financeira responsável para os primeiros meses aqui. E fora que depois na sua carreira você vai crescer, como você já tinha crescido no Brasil, aqui você vai galgar também esses degraus, tá? Mas é importante lembrar que quando aqui você chegar, você não vai ter o mesmo cargo de chefia, de gerência, de direção que você tinha no Brasil, mas você tem sim como plantar isso, tá bem? Então fiquem atentos para pesquisar a média salarial da sua profissão aqui em Portugal antes, claro, de decidir mudar. Depois, o terceiro erro é não entender a mobilidade urbana aqui em Portugal, porque a gente fala muito sobre a mobilidade urbana aqui. Realmente, os transportes públicos são de qualidade, são transportes novos, eles têm realmente uma logística muito bem estruturada, mas é preciso que você entenda se a cidade que você vai morar vai te atender em relação à mobilidade. Por exemplo, a gente conhece uma pessoa que mudou para Portugal aqui antes da gente, inclusive, e essa pessoa fez um planejamento que era quase impecável. Entretanto, ela escolheu morar numa cidade, tá? Aqui próximo, aqui no distrito de Braga, uma cidade chamada Esposende, e na região de Esposende, onde ela decidiu morar, não tinha transporte público bem servido, digamos assim. Tem os autocarros, tá? Ou caminhonetes, que são aqueles ônibus menores, mas são ônibus que durante a semana, por exemplo, passam de 1 em 1 hora e no final de semana às vezes muda para de 2 em 2 horas. E essas pessoas não sabiam disso. Mudaram para Esposende e não se programaram para colocar um carrinho no orçamento, tá, gente? Então é importante que você entenda se para onde você vai mudar, você vai ficar dependente de transporte público e você vai ter essa mobilidade proporcionada, ou você vai escolher uma cidade mais ao interior e tá tudo bem, desde que você consiga se locomover. E às vezes, pessoal, você colocar ali no orçamento um carro, não precisa ser uma fortuna. Tem pessoas que compram aqui carro quando chegam em Portugal, a partir de 1.500 euros é um carro super ok, que super atende a família para aquele objetivo, né? Então, mas vocês precisam saber dessa necessidade. Para onde você vai precisar entender a mobilidade urbana, se você vai conseguir se transportar, se locomover com o transporte público tranquilamente, ou se você precisa colocar no seu orçamento para já para sua chegada aqui, um carrinho. Isso é super importante, tá? O quarto erro que pode acontecer no seu projeto Portugal é não trazer pelo menos 6 meses de custo de vida para sua família até que você consiga um emprego aqui em Portugal. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, o visto mais procurado, as pessoas que mais procuram a família se embora buscando a consultoria para aplicação de vistos, são realmente as pessoas que estão buscando visto de procura de trabalho. É o queridinho, o favorito entre todos, porque as pessoas estão buscando um visto mais acessível e é aquele menos burocrático também, é o visto para procura de trabalho. Então, as pessoas buscam esse visto e tem que saber que existe um prazo de 4 a 6 meses para que você consiga o emprego e esse emprego transforme o seu visto de procura de trabalho em autorização de residência após o seu agendamento. Mas para isso você não sabe, você precisa trazer uma reserva financeira responsável, porque você não sabe em quanto tempo você vai conseguir um emprego. Pode ser que você tenha feito um planejamento excelente, que você tenha feito a mentoria da família Simbora, ou que você pesquisou muito e tá tudo bem pesquisar sobre todos os conteúdos, sobre vários criadores de conteúdos responsáveis que existem nas redes sociais, e você se preparou devidamente bem, e você tem uma reserva financeira que te permita chegar aqui e escolher a sua vaga, né? Escolher em qual empresa você quer trabalhar, sem pressa, sem agonia, e tá tudo bem, tá? Mas pode ser também que você tenha feito uma preparação ideal e você conseguiu arrumar um emprego aqui no primeiro mês. Ótimo, porque aquela reserva financeira que você trouxe, pensando em ficar até 6 meses sem conseguir o seu emprego em Portugal, pode virar um investimento, pode virar uma poupança, pode virar já para você guardar na sua poupança para comprar o seu imóvel futuramente em Portugal, para a entrada que você vai dar nesse imóvel, pode virar uma viagem. Olha, gente, você pode fazer o que você quiser, mas você veio com folga, você veio com responsabilidade. Ao passo que você vem trazendo uma reserva financeira de custo de vida para sua família por 2, 3 meses e chegou ali em 2 meses e você não conseguiu ainda emprego,
olha, esquece, o seu emocional vai lá para o chão, vai lá para baixo, você vai ter um fardo emocional muito pesado para colocar nas costas e isso vai fazer diferença até na hora de você fazer uma entrevista de trabalho. O recrutador vai entender que você está ali sob forte pressão, que você está buscando a vaga sem nem mesmo conhecer sobre aquela vaga, você está desesperado, você precisa sair dali contratado. Então o recrutador é uma pessoa que faz toda uma preparação, é um gestor de RH, é alguém que estudou programação neurolinguística, o corpo fala, ele entende sinais e ele vai entender que você está ali buscando aquela vaga, às vezes só por desespero, para não ficar desempregado em Portugal, tá? Então não cometa o erro de mudar para Portugal sem ter trazido uma reserva de pelo menos 6 meses de custo de vida para você e para sua família, tá bem? Depois, o quinto e principal e mais grave de todos os erros que você pode cometer no seu projeto Portugal hoje é entrar em Portugal sem um visto de residência, sem um visto que te permita ou morar, residir, trabalhar, estudar legalmente em Portugal. Eu sei que há muitos anos atrás as pessoas conseguiam crescer, conquistar as coisas aqui em Portugal, entravam como turista, aqui faziam a manifestação de interesse e a vida acontecia. Mas hoje isso não é uma realidade. Cada vez mais a imigração vai ser mais seletiva, inclusive agora com o novo governo eleito, nas eleições de março, que já afirmou, já reafirmou, já ratificou várias vezes a posição em relação a serem mais seletivos para que tenha uma imigração regulada, para que as pessoas, para que o país tenha portas sim abertas para a imigração, mas não escancaradas. Então vai ficar a manifestação de interesse, que é aquela autorização de residência que você, quando chega aqui em Portugal, entrou como turista, você não tem um visto, você vai lá e busca a autorização de residência através da manifestação de interesse, tá? Essa vai ser cada vez mais um remédio mais amargo para quem decide mudar para Portugal sem planejamento e sem a documentação adequada. Hoje, sem autorização de residência ou sem um visto, você não consegue abrir conta nos bancos. Os bancos estão cada vez mais seletivos. Você não consegue aplicar para as melhores vagas de emprego. As empresas não vão te aceitar por conta da sua irregularidade na documentação. E acaba, pessoal, que a vida não acontece aqui em Portugal. Aquilo que você esperava, você não vai ter. Nem sequer o número de utente, que é como se fosse o número do SUS aí no Brasil. O número de utente aqui em Portugal, você só consegue depois que você tem essa autorização de residência. Se você fizer isso, se você entrar como turista e aqui fizer a manifestação de interesse, você vai passar de 2 a 3 anos para obter uma resposta, para aí então você solicitar o seu número de utente. Você já imaginou passar 2 ou 3 anos sem ter direito a médico de família, centro de saúde e fora as outras coisas, benefícios, auxílios e tudo mais o que esse país pode te oferecer. Então, se você quer mudar para Portugal com segurança, 100% dentro da legalidade e realmente tendo tudo que um país europeu pode te proporcionar, olha, fala com a gente aqui nos links de atendimento. A gente tem atendimento personalizado para você que procura consultorias para imigrar para Portugal de maneira segura e dentro da legalidade, tá bem? A gente está sempre aqui pronto para te atender. Coloca nos comentários quais dúvidas você tem mais, que a gente oferece muito conteúdo aqui gratuito, mas de muito valor para você. Eu já tô te esperando aqui em Portugal. Até o próximo vídeo e simbora para Portugal!